Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco, você do interior também, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plácido e Castro, Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, TV fechada, ou pela internet, através do portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Em 2019, ou seja, no próximo ano, o jornal O Rio Branco vai completar 50 anos. Isso mesmo. Meio século. A TV Rio Branco, 30 anos, e o portal riobranco.net, a mais jovem empresa do grupo, 15 anos. São 3 empresas de comunicação trabalhando para deixá-lo bem informado, né? E defender seus interesses. Temos aqui o apoio da Purifique Acre, o melhor da água alcalina para você, da Nilmag, que representa aqui no Acre, sobretudo em Rio Branco, os produtos Comfort Mag, entre os quais os colchões magnéticos, travesseiros, almofadas, cadeiras, enfim, tudo para o seu bem-estar, saúde e bem-estar. E claro, o Grupo Araújo Mix, Araújo Supermercados, e também a Rimalto Acessórios, Rimalto Autopeças e Rimalto Acessórios. São 2 lojas para você, uma nas Nações Unidas, em frente ao sede Mobec. Lá também disponibiliza para você um amplo, moderno, seguro auto center para cuidar bem do seu carro, seja ele nacional ou importado. E também na Silvestre Coelho, no bairro Bosque, próximo à Água na Boca. Nos 2 endereços você encontra qualidade, pontualidade e preço baixo. Aproveite que há promoção nas 2 lojas também de baterias, pneus, para você andar cada vez mais confortável no seu automóvel, ok? Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Maurício Oenberg, advogado, praticante, um paulista que virou acriano, paulista de nascimento, acriano por opção. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer mais Tudo uma bem? vez. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Eu sempre tenho orgulho de estar aqui com vocês. Uma boa noite aos nossos telespectadores e que nós tenhamos aí dias melhores, né? Claro. Doutor, de cara eu quero a sua opinião sobre 2 assuntos que estão aí em debate. O aumento nas passagens de ônibus, ontem houve uma audiência pública para discutir o assunto, e também a greve dos caminhoneiros, movida pelos constantes aumentos no preço dos combustíveis. Quero a sua opinião sobre esses 2 assuntos. Bem, com relação ao aumento das tarifas de coletivos locais, houve uma desarmação da fiscalização da própria Câmara Municipal. Isso foi um fato que já nos deixou preocupados. Porém, nós precisamos levar em consideração uma série de aspectos que até hoje não têm respostas. Por exemplo, nós temos uma frota problemática, com a maioria dos seus carros de outros estados. Tem-se a notícia também de que a maioria deles não estão devidamente documentados. E tem um outro detalhe de extrema importância. A nossa maior linha, eu acredito que não atinge a 11 quilômetros de extensão. É verdade. A média é 7, 6 quilômetros. E aí fica difícil a gente admitir uma tarifa de 4,03 centavos numa situação dessa, porque se não que só o combustível, entendeu, determine o aumento tarifário, não, mas se por um lado ele não determina, por outro lado essa distância entre o ponto inicial e o ponto final também tem o seu valor, ou seja, é um gasto muito menor. Por exemplo, São Paulo tem linhas que tem 72 quilômetros. Então, você imagine o que significa o gasto. E muitas delas são deficitárias. E aqui, raríssimas são. Ainda sobre esse assunto, antes da gente passar para o próximo,
só uma explicação a mais, é que talvez o ponto crucial de tudo isso ainda não tenha sido debatido. Porque acho que não é hora de você usar isso aí como um instrumento político, né, eleitoral. A questão tem que ser muito técnica, voltada aos interesses da coletividade. E não estamos aqui a declarar guerra às empresas de ônibus. Pelo contrário, elas precisam obter lucro mesmo para continuar vivas no mercado, para continuar oferecendo emprego e renda, né, doutor? Não, veja bem, eu particularmente... Devem ser preservados. Entendo dessa forma. A gente não pode estagnar a empresa, a gente não pode, a gente depende do serviço. E tem algumas pessoas que defendem o emprego, mas não defendem as empresas. Exatamente, quer dizer... Eu não vejo... Existe uma junção entre empresa e empregados. Então, agora, o que acontece? Nós estamos vendo algumas situações, por exemplo, a função de cobrador, ela já não existe mais. Significa dizer o seguinte, que houve um reflexo para as empresas, em prejuízo dos trabalhadores. Doutor, eles estariam, nesse caso aí, desrespeitando as leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, o Código de Trânsito? Olha, eu particularmente faço uma leitura no sentido de que o motorista que tem que dedicar sua atenção todinha ao trânsito, quando ele para num ponto que ele vai fazer algum troco, alguma coisa, ele inevitavelmente ele se desvia da sua atenção primordial, que é trânsito. Então, eu considero isso daí um dos problemas. O outro vem acúmulo de função. O outro é acúmulo de função. Remuneração. Exatamente. É acúmulo de função. E isso não é reconhecido. Oferecer agora 1,5% de aumento para a categoria, tem hora que isso daí passa a ser até uma ofensa. Pô, 1,5%. Sabe, quer dizer, são coisas que é preciso ter um pouco de discernimento para jogar na mesa de negociação. O acúmulo de função pode até acontecer, desde que haja um acordo entre as partes e haja também uma contrapartida, né? Exatamente. Então, se eu estou tendo uma atividade além daquela que foi determinada no meu contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho é claro. Diz o que o cara tem que fazer. Exatamente. Eu preciso pelo menos ter um reconhecimento e uma remuneração em face disso. Isso tentaram fazer em São Paulo há muitos e muitos anos atrás. E não resolveu nada. Não resolveu nada. Entende? Quer dizer, então, a gente precisa entender que as empresas, elas precisam subsistir, mas elas têm a obrigação de cumprir aquilo que elas se determinam. Claro. Porque em face disso é que o cidadão vai ter um melhor transporte coletivo. Isso é que se pretende. Agora, todas as... por exemplo, se quer ver um negócio, tente processar uma empresa de ônibus por um acidente. Eu tenho vários processos nesse sentido, e não é com isso que eu queira falar mal das empresas. Você não consegue. É verdade. Sabe por que não consegue? As empresas não têm conta bancária aqui. As sucessões de uma empresa para outra sempre tem. Eu tinha uma ação contra a empresa X, ela foi sucedida pela empresa Y, e agora eu estou numa luta cruel para justificar que aquela empresa Y sucedeu a empresa X e que, por consequência disso, ela tem obrigações de arcar com aquele prejuízo. E é difícil, não pensem vocês, às vezes o cliente pensa, o advogado não está atuando. Entende? Quer dizer, isso com juntar de documentos, com tudo mais, requerida no RB-Trans, entendeu? Agora, você vê que nós estamos numa situação que a Assembleia promoveu uma audiência pública e simplesmente o RB-Trans e a Prefeitura não compareceu. Eu achei isso uma falta de respeito. Deveria estar lá posicionada para se manifestar, isso não aconteceu. Pelo menos a RB-Trans, que nesse caso representaria a municipalidade, não se fez presente. Aliás, a direção da RB-Trans está sendo acusada, denunciada pelo deputado Ever Machado, de defender
apenas os interesses das empresas. Muito complicado isso. Olha, algo muito grave. Eu considero isso daí temerário, entende? Evidentemente que... E o deputado fez a denúncia, refez a denúncia, falou outra vez, voltou a falar, e ninguém se manifestou. Olha... Ninguém pode dizer assim, não é bem assim. Não é bem assim, quem cala consente, contente. Né? Agora tem um detalhe. Esperamos um posicionamento em breve, ainda esta semana, da RB Trans. O espaço, eu acredito que está aberto. Claro. Né? Agora tem um outro detalhe, por exemplo, você vê, hoje eu tive a notícia de que o RB Trans paga R$61 mil de aluguel em 2 salas no terminal. Não está muito bem de grana, não tem crise por lá, não. Eu acho que isso deveria também ser esclarecido, né? O porquê disso, entende? Agora, eu espero realmente que o RB Trans venha... Porque, na verdade o metro quadrado ali naquela região é muito alto, muito caro. Mas, mas é injustificável. R$61 mil, 30% a mais do que o prédio do Detran todinho ali, que tem o cartório e o Detran, entendeu? É alugado. É algo que meio escabroso. Aí é que ficam aquelas nuvens negras, dizendo, mas quem é o beneficiado? Quem está sendo pago? Sabe, quer dizer, isso daí gera polêmica desnecessária, se houver efetivamente a explicação do fato. O senhor já conhece bem o setor, então uma explicação sua nesse sentido vale muito a pena. Tem um outro detalhe aí, por exemplo, a questão da planilha de custos. Nos chega a informação de que na planilha de custo, os pneus são como se fossem pneus novos. Na verdade, não são pneus novos, são pneus recauchutados, recapados, recuperados. Né? Que... Não os dianteiros, porque por lei os dianteiros não são possíveis de utilizar pneus recapados. E aí teria uma redução de no mínimo 60%, o valor 50%. Né? Só nesse quesito. Só nesse quesito. Mas... Outro detalhe, combustível. Eles compram na distribuidora, mais barato, mas o preço é como se fosse lá na bomba, mais caro. Exatamente. Temos ainda, e aí não somos contra a cesta básica dos profissionais, não, mas aí eu acho que o usuário tem nada a ver com isso. Acrescentam lá também na planilha de custo a cesta básica, porque eles dão uma espécie de prêmio aos servidores que não faltam um mês. Então, o cara não faltou, sabe que ele vai receber o sacolão. Tudo isso precisa ser analisado com... Mas tem um outro detalhe que você... De forma minuciosa. Talvez você não se atentou. Muitas peças... Peças! Faltou esse outro item. Exatamente. Peças são compradas no mercado paralelo, não originais, portanto... mas são acrescentadas lá como peças originais. Não, mas tem outra ainda. E quem é do mercado sabe que isso aí varia. Exatamente, tem uma redução de no mínimo 60%, 70%. Não, mas pegando esse eixo que você colocou, ainda tem um fato. A reaproveitação de peças de outras unidades. Eu preciso, por exemplo, de um feixe de mola. Vai lá ao invés de ir na autopeça, vai lá no... Eu vou lá, pego num... Como é que chama? Onde vende peça usada, só usada? Robalto? Na verdade tem uma origem também, né? Mas chama, como é que é? Os desmanches? Desmanches. Então, mas veja bem, o que acontece? O cara vai lá na própria garagem dele, eu já presenciei isso, daí eu já vi. Não estou falando com convicção. O cara vai lá, tira aquele feixe de mola, que de certa forma pode ser aproveitado, certo, e utiliza no veículo que está necessitando. Veja bem, é lógico que a vida útil daquele feixe de mola vai ser bem menor. A segurança, inicialmente, tudo bem. Só que, qual foi o preço? Então, nós precisamos entender que na planilha de custos, isso não pode inserir como um feixe de mola comprado como se fosse novo. Complicado. Entende? Essa é a grande realidade. Nós precisamos respeitar a matemática. A matemática é uma ciência exata em qualquer lugar do planeta, do universo. 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar. Então não dá para se aproveitar de situações das quais depois vão sucumbir em cima do cidadão, em cima do usuário de transportes. Verdade.
Doutor Maurício, nós temos um outro assunto antes de partirmos para o terceiro e último item da nossa conversa. Sim. Só para a gente ganhar tempo um pouquinho mais rápido agora. Eu quero só a sua opinião em relação à greve dos caminhoneiros, motivada pelos constantes aumentos dos combustíveis, do preço. Nós voltamos agora à questão matemática novamente. Nós produzimos no Brasil 80% do óleo diesel consumido, da gasolina 73,3% e do gás GLP 64%. Ora, se nós formos verificar, a gente depende de 20% daquele petróleo lá de fora. Como eu vou atribuir o aumento em cima dos 100% da minha produção, que é minha mesma? Eu produzo 80%. E isto foi gerando o quê? Polêmicas. Porque pegaram a Petrobras completamente destroçada. Isso daí é real. Não vamos tapar o sol com a peneira. Consequentemente, agora, para resolver o problema, a gente sobretaxar e aumentar a bel prazer, entendeu? Os combustíveis de óleo diesel, gasolina e GLP, que é o gás de cozinha, entendeu? Não é justo. Nós precisaríamos ter um parâmetro entre o que a gente produz com petróleo próprio e aquilo que vem de fora. Entendi. Mas tem um fato mais grave ainda. Como que nós vamos explicar para a sociedade que a gasolina brasileira pura, tipo A, de alta octanagem, é vendida para a Bolívia a R$ 1,59? Eu não consegui até agora entender esse cálculo, entender como é que se faz isso. Ora, e tem mais, se eu for a Cobídia e por cargas d'água tiver que reabastecer meu carro e eu for entrar num posto de gasolina em Cobídia, eu sou preso. Agora, como é que nós vamos explicar isso para o motorista de caminhão, para o taxista, para o mototaxista? Nós precisamos ter uma explicação lógica. E o caminhoneiro, gente, vocês não imaginam o que é ser caminhoneiro num país continental igual ao Brasil. Eu tenho um amigo de infância, o Milton, ele tinha dois conjuntos dessas carretas, já carregou para o Araújo aqui. Pô, a última viagem, o cara ficou 21 dias para conseguir uma carga daquela carne para charque, que já é deteriorada. Quando ele fez os cálculos, ele pagou R$ 1.600 para fazer essa viagem de ida e volta. Muito alto. Ele pagou, ou seja, o que ele recebeu não cobriu a despesa do caminhão. Hoje em dia, sabe o que ele faz? Taxista, vendeu. Por quê? Porque esse pessoal, eles estão sofrendo isso a um longo prazo. Doutor Maurício, ainda essa semana nós começamos a semana entrevistando um colega seu de profissão, doutor Sanderson Moura, seu amigo particular também, ele que é pré-candidato ao Senado. Muito amigo. E o senhor é pré-candidato a deputado estadual. O nosso tempo acabou, mas o senhor vai ter a oportunidade, em breve, para a gente falar de forma minuciosa as suas principais propostas, o que o senhor pretende fazer, por que o senhor pretende ser deputado estadual. Ok? Se você me der só um minuto, Tranquilo. sei que o horário está estourado e tudo, e eu sou muito extensivo nas minhas colocações, mas veja bem, eu nunca tive como meta ser pré-candidato a deputado estadual, federal, nada. Só que tem um detalhe. Infelizmente, nós precisamos renovar as casas legislativas, porque a Assembleia Legislativa, ela faz parte de um poder que não exerce a sua obrigação no sentido de trabalhar independente do Executivo. Então, com base em tudo isso que nós estamos vendo, em tudo que nós passamos no Acre, eu não estou aqui para dizer mal de fulano, beltrano, ciclano, porque o que foi feito de bom ou de ruim, todo mundo já viu.
Nós temos que ter agora um momento de recuperação. Aquele que chegar e falar, vou fazer isso, aquilo, outro, descarte-o, porque não temos condições. Nós estamos num momento difícil, nós estamos num estado que nada produz. Quando se falou em agroindústria, vieram com a florestania. Infelizmente, a florestania não atingiu seu objetivo. As empresas que foram apresentadas à sociedade, nenhuma deixou de falir. Então, é por esses motivos, eu penso nesses jovens, nessas crianças, porque a minha vida, eu tenho 61 anos e eu confesso que eu já estou na descendente. Mas eu quero deixar algo decente, pelo menos que o legislador entenda da sua obrigação social. Muito bem. É para isso que ele vai estar lá. E pensem, senhores eleitores, não se limitem a apertar o botãozinho da maquininha. Vocês têm que acompanhar a atividade daqueles que vocês conduzem. Vocês são o patrão, vocês são os responsáveis pelo deputado estar lá, seja que nível for. Muito obrigado, no mais, doutor. eu agradeço. Mais um prazer, uma vez, sucesso para o senhor, tá bom? E espero ter outras oportunidades. Claro. Depois do intervalo eu volto para falar sobre música, arte de cantar, né? E de tocar também, porque eu vou conversar com o maestro Mirim e o Eulis, isso mesmo. O Eulis é um acreano do interior de Cruzeiro do Sul que conquistou seu espaço aqui na capital. Em 2 minutos. Até já.